Sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar por saudar e agradecer a presença de todos os colegas arquitetos, estudantes, investigadores, vencedores e jurados de edições anteriores do Prémio Távora, assim como de todos os demais convidados que hoje nos honram com a sua presença. Uma saudação especial à família do arquiteto Fernando Távora, na pessoa da doutora Maria José Távora, ao Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Abelino Oliveira, ao Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Florindo Belo Marques, muito obrigada pela sua visita, ao Presidente do Conselho Regional do Porto da Câmara dos Solicitadores, Dr. Nicolau Vieira. Mais uma vez, é com enorme prazer que damos início a esta sessão que assinala dois momentos de grande relevância: o lançamento da 21ª edição do Prémio Fernando Távora e a apresentação da conferência Na Linha da Frente, a arquitetura do bunker nas linhas de defesa da Europa Central na Segunda Guerra Mundial, pelos arquitetos Maria Rita Paes e Luís Santiago Batista, vencedores da 19ª edição deste prestigiado galardão. O Prémio Fernando Távora é uma iniciativa que, desde 2005, sublinha a importância da viagem como um instrumento essencial na formação e prática profissional dos arquitetos. Esta distinção presta tributo a uma figura maior da arquitetura portuguesa, mestre Fernando Távora, cuja vida foi marcada pela curiosidade, pelo estudo e pela observação atenta do mundo. A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, a Casa da Arquitetura e a Fundação Marques da Silva, e com o imprescindível apoio da AGEAS Seguros, orgulha-se de dar continuidade a este legado, promovendo a valorização cultural e profissional da arquitetura em Portugal. Para esta 21ª edição temos a honra de contar com um júri de excelência composto por Dr. Joel Cleto, arqueólogo, historiador e comunicador, a arquiteta Andreia Soutinho, indicada pela Fundação Marques da Silva, arquiteto Miguel Judas, indicado pela Casa da Arquitetura, arquiteto Michel Canatá, em representação da Ordem dos Arquitetos da Secção Regional Norte, Dr. João Moura Martins, designado pela família do arquiteto Fernando Távora. O regulamento do concurso estará brevemente disponível no site da Ordem dos Arquitetos. Convidamos já todos os arquitetos a participar com as suas propostas. O segundo grande momento desta sessão é a conferência Na Linha da Frente, apresentada, como já disse anteriormente, pela arquiteta Maria Rita Paes e Luís Santiago Batista. E mais do que assinalar o percurso destes notáveis arquitetos, esta conferência reflete o espírito da descoberta, investigação e reflexão crítica que o Prémio Fernando Távora procura estimular. Trata-se de uma viagem no espaço e no tempo, centrada na arquitetura da defesa militar europeia do século XX, convocando-nos a pensar as marcas do passado à luz dos desafios geopolíticos do presente. Aproveitamos ainda esta ocasião para apresentar 3 novos volumes da coleção Cadernos da Viagem do Prémio Fernando Távora, publicações que documentam com sensibilidade e rigor as experiências de anteriores premiados, o da 14ª edição, pela Extrema, pela Viagem de Duarte de Armas, Perspectivas Presentes de Territórios Limiares, de Carla Garrido, Filipe Guerreiro e Pedro Bragança, da 15ª edição, As Fronteiras do México, de Luís Ribeiro da Silva e Margarida Quintã, da 17ª edição, Aldeias Modernistas, Edifícios de Habitação em Alta Densidade, Baixa Altura, na Suíça das décadas de 1950-80, de João David Valério. Estas obras vão estar disponíveis para aquisição e no final da sessão os autores que nos honram com a sua presença, caso o entendam, poderão partilhar um pouco da sua experiência que agora dão a conhecer através destes livros. Deixo por fim uma palavra especial de reconhecimento aos arquitetos Maria Rita Paes e Luís Santiago Batista pela investigação sensível e rigorosa que hoje nos vão apresentar, e um agradecimento muito sentido a todos os presentes cuja participação valoriza e fortalece a cultura arquitetónica no nosso país. Desejo a todos uma sessão inspiradora de reflexão e partilha e muito obrigada.
Vocês não vieram cá para me ouvir, portanto, Senhora Presidente da Secção Regional do Norte, da Ordem dos Arquitetos e a sua equipa, Senhor Presidente da Secção Regional Centro, caros colegas, nomeadamente aqueles que são nossos parceiros aqui neste evento, não é? Que é a Casa da Arquitetura, Câmara de Matosinhos, a Fundação Marques da Silva e também já agora uma palavra para a GEAS que apoia, porque é sempre importante nós acarinharmos aqueles que nos estimulam, não é? E a GEAS ainda por cima garante-nos os nossos seguros. Oxalá as coisas ainda consigam melhorar nessa matéria e todos os colegas. Não vou falar muito sobre o Prémio Tavra, acho que este é um prémio muito especial, lugares comuns relativamente ao facto de todos sabermos que uma viagem nunca é um custo, mas sim um investimento, e também um aspecto muito importante que é, efetivamente, os arquitetos têm uma relação e uma forma de compreender a viagem, a visita a um lugar que não seja o nosso espaço de residência, sempre de uma forma muito especial e geralmente também um pouco complexa, em que quem não é arquiteto e acompanha ou consegue entrar nesse processo, ou muitas vezes fica de certa maneira colocado ainda com dificuldades de percepção de o que é que uma viagem significa para os arquitetos. Ainda este fim de semana fui de viagem, tive em representação da Ordem em Santiago de Compostela e consegui transformar essa viagem sempre, consegue-se quase sempre transformá-la numa visita a obras de arquitetura, algumas que a gente não conhecia. Não conhecia um edifício que foi feito após a morte do John H. Duke, ainda tive a oportunidade de lá visitar, entre outras coisas, e revisitar Santiago de Compostela. Fantástico. Eu acho que por isso é que me agrada tanto a ideia do Prémio Távora como algo que se materializa através da observação de lugares, de contextos. Só queria dar uma nota muito breve para aproveitar aqui a sessão do Prémio Távora para dizer que espero aguentar a Maria Rita e ao Luís Santiago Batista, pá, que muito interessante, não só o facto de terem ganho o prémio ano passado, mas também com muita curiosidade pela contemporaneidade do tema, não é? Sinceramente, lembro-me de ter apanhado isto quando, no início do mandato, e apesar das guerras que existiam já na Ucrânia, nunca pensei chegar aqui à conferência, já até no lançamento do prémio posterior, e ver este tema, não é, que se remonta à Segunda Guerra e aos abrigos que existiam, que eram utilizados em situação de emergência, como tão contemporâneo. Também no momento em que duas coisas estão a começar a ser questionadas, que eram dados como algo que já não teria retrocesso, a globalização e o livre comércio. Estamos num contexto em que ambos estão a ser questionados. Nós, arquitetos, muitas vezes questionamos ou achamos que devia haver um questionamento. Creio que não seria desta maneira que nós estávamos à espera que ele acontecesse. E vejo-me na contingência naquilo que são até os próprios processos familiares, ou seja, nas relações que tenho. Minha família está a planear algumas viagens, como todos vocês, durante este ano. Algumas delas são aos Estados Unidos ou aqui e ali. E estou sobressaltado porque um familiar vai viajar para um local através de uma viagem de conhecimento. E confesso que isso nos faz pensar sobre o mundo em que estamos e a fragilidade com que o tema do desenvolvimento urbano e com que o desenvolvimento económico sempre nos sujeita todos os dias. Relativamente ao livre mercado que agora, ou à concorrência de mercado que agora também está a ser questionada, e todas as políticas que a OCDE sempre nos vendeu como estando claramente assumidas, também me parece que nós arquitetos iremos ter consequências sobre essa matéria e que creio que vamos passar os próximos ano e meio ou 2 anos, provavelmente enredados nessas temáticas, porque elas vão acabar por ter consequências significativas. Portanto, eram as duas reflexões que vos queria dizer usando o pretexto deste maravilhoso casal que adora arquitetura e, portanto, que sempre nos brinda com trabalhos de reflexão muito positivos.
e que, evidentemente, que o Prémio Távora, já na sua 21ª edição, longa data, ou seja, e longa vida que tenha esta homenagem fantástica que o Fernando Távora, com todos com quem partilhou em vida, soube incutir a ideia da viagem como algo essencial para a aprendizagem da arquitetura. Num momento em que eu acho que também a universidade, e eu sei que é um debate, na universidade isto nem sempre é fácil para aqueles que são professores e que têm que manter incrustado nos alunos essa necessidade de conhecer o lugar, de o reconhecer, de o observar, não é? De o ver à moda do John Berger, ou seja, de o observar dentro de um contexto em que seja de compreensão absoluta, e que se está a perder em algumas dinâmicas, provavelmente com um facilitismo tecnológico que não podemos achar que a ida ao lugar, o reconhecimento, não continua a ser absolutamente atual e necessário. Portanto, a todos desejo uma boa continuação e, acima de tudo, desejo a esta edição do Prémio Távora que, se possível, que ainda seja melhor do que todas as anteriores, que é sempre aquilo que desejamos, e que tenhamos magníficos trabalhos como este que vocês vão ver. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu também partilho esse pensamento, ou seja, que os que vierem a seguir sejam sempre a melhorar, não é? Que é um espírito positivo, não é? Trazer da viagem do Prémio Fernando Távora um motivo de falarmos, discutirmos e trazermos aqui assim para o seio de uma pequena comunidade alguma informação, ou neste caso atualizada, digamos assim. Muito bem. Obrigada a todos por estarem aqui presentes. Eu gostava de começar esta apresentação daquilo que nós descobrimos nesta viagem do Prémio Fernando Távora, por elogiar exatamente esse espírito do Fernando Távora que nos traz aqui todos e que anualmente traz mais alguém com esta ideia de conhecimento, da curiosidade da viagem. Queria também referir que a originalidade do prémio Fernando Távora, porque de facto, digamos que no panorama, eu diria até internacional, é uma premiação muito interessante, ou seja, premia-se a vontade de fazer um projeto investigativo em viagem. Isso eu acho que é muito interessante e vale a pena aqui referir. E queria naturalmente agradecer à organização e ao patrocínio, naturalmente, da Ordem dos Arquitetos Secção Regional Norte, naturalmente da Fundação Marcos da Silva e da Casa da Arquitetura e da Câmara Municipal de Matosinhos e da AGEAS, que também faz parte desta organização. E um agradecimento especial à família Távora e ao júri que acreditou numa proposta, digamos, eu diria um pouco arriscada, esta da ideia de visitar os bunkers, que é normalmente aquilo que não se quer ver. E queria apenas fazer uma pequena explicação da nossa apresentação aqui. Nós organizámos esta apresentação com uma pequena introdução e uma pequena conclusão que vamos ler, apenas porque facilita não falharmos algumas questões, mas seremos breves. E que depois iremos apresentar, digamos, no meio a nossa viagem, aquilo que aprendemos, aquilo que vimos e partilhar convosco aquilo que foi o nosso percurso. Na linha da frente é uma viagem no espaço e no tempo pela defesa militar europeia do século XX, quando a tensão política e militar faz nascer linhas de estruturas invisíveis em betão armado, baseadas em novas dinâmicas estratégicas e territoriais. Mas, como referem Keith Mallory e Arvid Ottar, em 1973, military construction has been largely unconsidered in modern architecture history. E assim permaneceu até 2011, quando o historiador Jean-Louis Cohen
Inscreveu as grandes guerras mundiais na historiografia da arquitetura moderna, afirmando que, far from being a dark and empty hole in the history of architecture, in the 20th century the war was in fact a complex process of transformation involving all the components of architecture in its total mobilization. O investimento científico e financeiro do desenvolvimento destas construções justificou a sua inovação material e tecnológica, tipológica e morfológica, topográfica e paisagística. A sua operacionalidade seria marcante, mas breve, legando-nos uma série de estruturas bélicas inoperantes, maioritariamente devolutas. Hoje os bunkers exigem uma reflexão crítica não só pelo confronto com a sua história problemática e traumática, mas pela consciência da situação geopolítica contemporânea, com a disputa de novas fronteiras territoriais e a reativação dos seus sucedâneos da era nuclear. Na sua origem, os bunkers são fortificações militares defensivas concebidas como pontos estratégicos de localização de material militar, proteção de pessoas e reserva de munições e mantimentos. No entanto, são igualmente concebidos para possibilitar o ataque bélico. Por questões táticas, são habitualmente construções subterrâneas, ativando as tecnologias de construção mais resistentes e eficazes. Historicamente, o bunker faz parte da terceira fase da história da evolução da arquitetura militar, que se caracteriza pela construção de pequenas estruturas superfortificadas, disseminadas e invisíveis no território. Enquanto a antiga muralha e o forte abaluartado são visíveis e identificáveis, o bunker oculta-se na paisagem, fundindo-se com ela. Estas misteriosas estruturas maciças de betão armado são simultaneamente objetos materiais de formas surpreendentes e dispositivos intangíveis de relação com a paisagem. Desta condição ambígua e ambivalente, entre a materialidade e imaterialidade, entre a visibilidade e a invisibilidade, entre a construção e a destruição, entre a proteção e a agressão, deriva o enorme fascínio que exercem sobre nós. Nessa condição sublime que proporcionam através de uma experiência estética de sedução e terror. Nesta viagem visitámos os bunkers das linhas de defesa europeia, percebemos a sua implantação, forma e significado. Equacionámos a sua história, condição presente e potencial patrimonial. Foi por isso não só uma viagem de reconhecimento da genealogia destas superestruturas militares, mas igualmente uma viagem de exploração dos futuros para estes objetos enigmáticos e seus contextos envolventes. Podem ter na construção de um mundo mais ecologicamente sustentável e socialmente humanizado. Refira-se que estas questões se nos têm colocado na investigação dos bunkers portugueses do Plano Barron de defesa costeira de Lisboa nos estuários do Tejo e do Sado, que por já conhecermos e já temos visitado, excluímos do itinerário. O percurso pela Europa Central foi essencialmente realizado de automóvel e a pé, com pontuais viagens de barcos e por túnel marítimo. O itinerário da viagem compreendeu a visita a 7 linhas de defesa, as baterias de costa e interiores da Organização Defensiva del Pirineu, depois linha P, a Atlantic Wall, essencialmente no território francês, com pontuais incursões na Bélgica e nos Países Baixos. As Coastal Defence e o interior do General Headquarters Line, com as suas pillboxes em Inglaterra, as fortificações pontuais do Albert Canal e KW Ligny na Bélgica, a originária Ligne Maginot ao longo da fronteira este com a França, na sua congénere mais dispersa da West Wall, ou Siegfried Line, alemã, e finalmente uma visita posterior à tríade de duplas de Flak Turn para a defesa antiaérea de Viena, da Áustria. Estas linhas foram concebidas e construídas no pós-Primeira Guerra Mundial, outras foram iniciadas no decorrer da Segunda Guerra Mundial, embora todas tivessem um período de utilização militar curto, essencialmente inoperante, perante a progressiva prevalência da guerra aérea.
O diário de viagem segue o percurso realizado, propondo uma compreensão dos bunkers da Segunda Guerra Mundial, apoiado num extenso material histórico e tipológico já publicado, interpretando através da visita e consequente experiência espacial a implantação destas estruturas na paisagem, tanto do ponto de vista terrestre como marítimo, bem como a sua leitura tipológica, formal e construtiva. Mas interessa-nos sobretudo a reflexão que a viagem proporcionou através da exploração da sua condição atual, quer das múltiplas ecologias e modos de existência entre humanos e não humanos, destes antropofósseis, quer do confronto emocional e memorial com estes antimonumentos de agressão e violência bélica, que lançaremos nas considerações finais. Então, agora começamos digamos, a partilhar convosco a nossa viagem. Boa tarde. A viagem começou e vai seguir um itinerário geográfico. Não segue uma ordem cronológica, portanto, isso é importante, será referido quando isso fizer sentido. Começámos por talvez uma das mais desconhecidas das linhas de defesa, a linha dos Pirineus, implementada pelo Franco, que construiu milhares de bunkers de uma ponta à outra dos Pirineus. Uma construção feita em dois momentos, a organização defensiva del Pirineu de 1939, início da guerra, dá início em alguns pontos particulares importantes, a defesa, acima de tudo, dos dois extremos desta linha. Depois, a partir de 1944, acima de tudo, com já o eixo, com o cenário de perda de guerra, a defesa do Franco em relação aos republicanos que estariam do outro lado da fronteira e, portanto, jogando com uma possibilidade de potencial ataque. Importante dizer que nenhum destes bunkers nunca foi utilizado, nem nunca teve sequer uma peça de armamento. Começámos pela bateria de artilharia de costa em Gorlitz, em Espanha, portanto, com numa escarpa, com uma estrutura de túneis e de uma série de pontos de tiro, que nos permitiu perceber são relativamente próximas daquilo que nós conhecemos, por exemplo, das baterias portuguesas, tendo alguma relação, portanto, com a defesa de costa. Ela não está exatamente na organização defensiva dos Pirineus, mas, na verdade, está na sua ponta. Portanto, a ideia de defesa terrestre também poder depois ser defendida do ponto de vista da defesa de costa. Menos conhecidos e absolutamente surpreendentes, diríamos, algumas das primeiras obras, tanto do lado de Barcelona como do lado de San Sebastián, das primeiras linhas de defesa das linhas viárias e ferroviárias de entrada em Espanha. O caso de Vallespina é particularmente interessante, consegue-se ver aqui na planta, num dos setores, há vários setores, no setor da Arcale, consegue-se perceber a tipologia de um sistema com túneis adaptados à topografia, por isso são sempre diferentes, com 3 pontos de tiro e observação claramente definidos. Portanto, a vermelho os que foram construídos, portanto, não são poucos, apesar de grande parte deles ser profundamente desconhecido nesta altura. Diríamos que mesmo em Espanha há pouco conhecimento, embora haja já autores que tenham trabalhado estas estruturas incríveis de defesa, exatamente relacionada com a linha de penetração de França em Espanha. Esta foi a que nós visitámos, a obra 29, com os seus túneis e com a sua construção toda subterrânea, saindo à superfície nos pontos-chave que a topografia de cada um destes lugares proporcionava. Portanto, a entrada, os túneis interiores destas
incríveis baterias. Em Espanha ainda, já dentro claramente da linha P, porque a linha P tem uma estrutura diferente, a linha P faz-se por pequenos bunkers de observação ao tiro, mas próximos, portanto de defesa próxima, são pequenas, muito pequenas estruturas, mas milhares delas construídas ao longo daqueles pontos que vimos primeiro naquela planta. Cada uma daquelas manchas tem dezenas de pequenos bunkers. Este é em cima virado a San Sebastián, onde, na verdade, foi com bastante dificuldade que encontramos o bunker de observação que andávamos à procura. Cá está ele, depois descoberto. Mas entramos em França e diga-se que a nossa escolha de privilegiarmos a Atlantic Wall em França é relativamente óbvia, não só por ser um dos lugares mais de maior tensão e possibilidade tanto de invasão como de defesa, e por grande parte dos acontecimentos bélicos principais da Segunda Guerra Mundial terem de facto acontecido na Atlantic Wall. Importante aqui no âmbito da arquitetura de perceber que obviamente o arquiteto-chefe do Terceiro Reich, o Albert Speer, que trabalha diretamente na Nova Berlim, num conjunto de projetos extraordinariamente importantes no âmbito da afirmação do Terceiro Reich. Mas o Albert Speer, a determinada altura, torna-se ministro do armamento e, na verdade, vai ser a pessoa responsável pela organização TOT, depois da morte do Fritz TOT num acidente de avião. Bastante estranho, portanto, e tem uma relação muito forte com toda a construção da Atlantic Wall. Importante também perceber que o Albert Speer nunca teve o mínimo interesse em desenhar bunkers. Portanto, é uma questão aqui relevante. A Atlantic Wall, os seus 5.000 quilómetros de extensão, portanto, pensar que é possível defender esta linha toda é de facto absolutamente surpreendente. E estas linhas de defesa de facto tiveram acompanharam a história, se quisermos, que nós conhecemos da Segunda Guerra Mundial, que nos levam desde a primeira fase da Operação Leão Marinho, o Siloa, em que vocês podem ver aqui em Calais, de facto, as baterias ditas ofensivas e não defensivas, portanto vê-se bem o alcance e como se atinge o território de Dover e o território inglês, e aquelas baterias colossais, como a bateria Oldenburg, a Lindemann, que foi soterrada pelo entulho da construção do Canal da Mancha, ou a célebre bateria Todt. São corpos colossais de betão armado, cegas, portanto, com a saída de tiro que muitas dezenas de quilómetros atingiria o outro lado. São bunkers absolutamente surpreendentes na sua dimensão colossal e, se quisermos, na sua relação com a paisagem. Esta é uma imagem, por exemplo, da fotografia na cobertura, porque todos eles eram revestidos a vegetação exatamente para o seu encobrimento. A bateria Todt, famosíssima, certamente mais uma destas baterias, na qual foram reaproveitadas peças de artilharia naval que vêm dos barcos ou já ultrapassados e que passam e são aplicadas nestas baterias. Diga-se que armamento de todos os países conquistados pelo eixo acabaram por ser distribuídos por uma série de baterias, portanto era um processo perfeitamente normal, esta adaptação da bateria às peças específicas que vinham de várias proveniências. Está a tremenda bateria Todt, que tem, na verdade, normalmente estas baterias têm 4 casamatas de tiro. Alguns casos isso não acontece, mas de facto há aqui uma prevalência do número 4, apesar de, por exemplo, em Espanha vermos as 3. Rapidamente, com a abertura da frente este
da ofensiva alemã implicou alterações na Atlantic Wall que se estava a começar a construir. Essa primeira fase ofensiva, muito concentrada na zona de Calais e de Boulogne, passa a uma estrutura mais de defesa e não de ataque. Isto é um caso específico muito interessante que nós também visitámos em Plonarnel, que são baterias em que as peças de artilharia vêm por carris, estão na retaguarda e são trazidas em fase de combate para o próprio emplacement, para poder ser para o tiro poder ser efetuado. Aqui está ela na sua condição atual e com a célebre torre de observação e direção de tiro ao fundo. As estruturas da Atlantic Wall têm estas características de ser uma estrutura profundamente pensada e estruturada em várias escalas, desde as chamadas Festungs, que estão normalmente associadas aos portos e à defesa dos portos, portanto que agregam áreas bastante alargadas e que se organizam por uma hierarquia de diferentes linhas ou pontos de defesa. Portanto, uma estrutura extraordinariamente complexa que envolve o exército, a marinha e a força aérea. É importante perceber que as baterias, umas são comandadas por cada um dos eixos da Wehrmacht, das Forças Armadas Alemãs. Por exemplo, aqui é o Festung de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire tem as bases submarinas, iremos mais à frente, mas algumas coisas de facto são relevantes. Por exemplo, Saint-Nazaire tem estas torres únicas de artilharia, neste caso uma particular que é associada ao lugar de comando, ao posto de comando da Luftwaffe em Saint-Nazaire. Portanto, é uma casa alemã com bastante interesse, associada diretamente a uma torre. Há várias destas torres espalhadas por Saint-Nazaire. Este é um dos casos, de facto, específico, de uma condição específica num determinado lugar. Este foi o bunker mais difícil de encontrar, portanto, demorámos quase um dia inteiro para o ver, um pequeno bunker, mas que tem um desenho, como se pode ver aqui, absolutamente incrível, com as suas embrasures, portanto, com este facetado, que é óbvio por causa dos estilhaços e de proteção do tiro inimigo. E associado a esta Festung, visitámos também tanques de fuel em betão armado, vários, em forma cilíndrica, forma hexagonal. E, portanto, estas Festungs normalmente são as grandes estruturas que se agregam aos grandes portos, portanto, e que normalmente associam os três ramos das forças armadas alemãs. Depois temos uma estrutura que se divide em baterias costeiras e baterias interiores. Normalmente são distanciadas cerca de 10 km, umas mais interiores comandadas pelo exército, as de costa, um misto entre exército, força aérea e, na verdade, também a marinha para a parte de artilharia. Visitámos uma série delas, não estão aqui por ordem. Esta foi a primeira que visitámos, de facto, em Ar do Renor, com a sua toda destruída a posteriori da guerra. Portanto, a torre está lá, mas estes bunkers que vêm aqui foram todos dinamitados. Era muito frequente pôr-se as munições da guerra dentro dos bunkers e explodir com eles, exatamente para se ver livre do armamento, ao mesmo tempo que se procurava ver livre das estruturas. Estes bunkers que estão hoje em condições surpreendentes, neste caso Cap Breton, estão dentro d'água, portanto totalmente virados, ou a cair pelas dunas, portanto onde a vida cotidiana da praia. Isto foi uma viagem feita em agosto, portanto não estão aqui as pessoas, mas elas estavam cá, certamente. Por exemplo, nas ilhas de Jersey, os incríveis muros anti-tanque
com bunkers de defesa de proximidade, são estruturas incríveis para os tanques não poderem avançar sobre o território, normalmente associados com estes bunkers curiosos. Nas Ilhas de Jersey há bastantes particularidades, de facto. Este bunker aranha, que tem uma série de paredes de proteção do fogo flanqueado, que são particularmente interessantes, ou estes pontos de tiro elevados também não encontramos em mais lado nenhum, ou mesmo algumas estruturas que não, como estes postos de observação que aqui podemos ver. Tudo isto no âmbito das Ilhas de Jersey, na sua condição atual, até experiências únicas, como neste caso em Dunkerque, na bateria Valdamme, uma das baterias mais perto da fronteira, onde se testou um bunker móvel, portanto, que poderia rodar. Não vingou, de facto, sendo que o bunker é um protótipo, mas é incrível, de facto, nessa condição. Pelo Arnel também outros bunkers com que nos fomos cruzando. Destas baterias de costa, que são aquelas que são mais conhecidas, são aquelas que tiveram participação, no caso da Normandia, no desembarque, são aquelas que nós conhecemos. Há um segundo tipo de baterias não menos interessantes, as baterias interiores do Exército, que normalmente não têm posto de observação, porque não têm tiro de artilharia para longe, são de proximidade, de luta próxima, mas que têm características normalmente com quatro bunkers de tiro à frente, com todo apoio de munições e pessoal em bunkers enterrados, portanto, sem abertura posterior na sua estrutura. Algumas imagens, tenho que avançar. É interessante perceber que, apesar da tipificação existente na West Wall anterior, que iremos mais à frente, e na Atlantic Wall, infinidade de modelos que são aplicados são particularmente interessantes e fomos confrontando, e acima de tudo nestes casos das baterias interiores, até algumas não se vê bem, mas parece um templo, de facto, ali por trás. Uma questão, também muito rapidamente, passar só 2 ou 3 temas cruciais. Um tema é o dos postos de observação e de direção de tiro. Se tem modelos tipificados, todos com um código, apesar de haver enormes diferenças e imensos modelos, eles estão todos codificados num tratado, por assim dizer, chamado Regelbau, onde se consegue perceber os modelos, as suas variações e a possibilidade da sua adaptação. Tinham coisas curiosas como esta de... A camuflagem é toda ela um tema importante no âmbito dos bunkers, portanto eles querem ser invisíveis, são estas massas incríveis, mas todas as técnicas, desde a pintura até à camuflagem com a natureza, até redes para simular vegetação, portanto todas uma série de estratégias são usadas. Sabemos bem como o Rommel, que tomará conta e coordenará as operações da Atlantic Wall já mais para 1943, o Rommel defendia claramente que a vitória tinha que ser feita na linha d'água, na linha de transição. A partir do momento em que estivesse passado para dentro de terra, a situação seria mais complicada. Este é o mesmo bunker, exatamente na sua condição atual, é um museu em Batte-sur-Mer, mas consegue-se ver a imensa diversidade de tipologias e de condições onde elas se encontram, nas condições em que se encontram atualmente. Vou passar. Isto é a parte interior daquele bunker. Texto conhecidíssimo. Isto é um enorme bunker que agarra este bunker pequenino aqui por trás, portanto, isto assim então não está mesmo a cair. Outro dos temas são os pontos, os postos de observação e de direção de tiro. Este é o mais famoso, conhecidíssimo na capa do Bunker Archaeology do Virílio, mas, mais uma vez, nos diversos
nos diversos lugares e das baterias que fomos visitando, as suas diferentes manifestações, sendo que, mais uma vez, as ilhas de Jersey acabam por também ter a sua originalidade específica. Outra das tipologias cruciais no âmbito dos bunkers pela sua dimensão são as bases de submarinos, construídas acima de tudo na Atlântico Oil há múltiplas, tanto de lanchas como de submarinos, mas as maiores estão na costa oeste de França, mais protegidas dos portos ao longo dessa costa toda, em que se percebe toda um investimento. O submarino é uma arma crucial na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, como sabemos, e que, portanto, a sua proteção e a possibilidade de controlar, manter essa frota de submarinos é absolutamente crucial, sendo que altamente inventiva. Isto, neste caso, em Lorient, temos desde sistemas rotativos que tiram os submarinos fora d'água e põem dentro de cápsulas de betão, até estas estruturas incríveis que os tiram fora d'água e os colocam nas pens, docas secas, por assim dizer, e que são sistemas que em menos de uma hora conseguiam tirar um submarino d'água e colocá-lo protegido dentro destas estruturas. Mas anteriormente a essas tem estas que são os chamados dome bunkers, onde os submarinos eram tirados, eram rodados e entravam nos seus diferentes bunkers, sendo que as bases de submarinos que conhecemos desde as séries até ao célebre filme Das Boot, a primeira vez que os alemães são apresentados como heróis. Neste caso, a base de Lorient, esta é a última das docas, que está dentro d'água, portanto a mais convencional. E Saint-Nazaire, talvez a mais desenhada de forma mais regular, com a sua base de submarinos e a entrada da doca, que também se vai transformar em bunker a partir do ataque feito a Saint-Nazaire, bem sucedido pelos aliados, que detonam um navio aliado na entrada da doca para tentar evitar exatamente a possibilidade dessa entrada funcionar. A partir daí, a própria entrada da doca ganha a sua configuração de um bunker. As suas coberturas incríveis, até 7 metros de espessura de betão, é preciso ter consciência das quantidades que isto envolve. A vista da base de submarinos para a entrada da doca, ou, se quisermos, da entrada da doca para a base de submarinos. Os eventos da guerra têm aqui também alguma importância. Essas são das 3 baterias que tiveram ação mais direta no desembarque da Normandia e que naturalmente nos apresentaram alguns, não só os sinais da destruição, mas também a sua presença como ainda sinais de camuflagem absolutamente incríveis, com árvores e janelas aos interiores. E também há a musealização atual, porque são também das únicas baterias que podem ser visitadas de forma... Para lembrar que também pelo o seu potencial museológico, porque são das únicas baterias que são visitáveis atualmente. Como os aliados, os alemães estavam relativamente seguros dos seus portos altamente protegidos pelas estruturas das Festung que vos falei anteriormente, mal imaginavam eles da possibilidade de construção de um cais artificial que permitiria fazer o desembarque da Normandia. O que é incrível é que isto está ainda presente totalmente nas praias, portanto, em algumas das praias, Omaha Beach e Utah Beach, e que são presenças que são das diferentes peças pré-fabricadas em betão, também elas, e bastante presentes.
Para tentar acelerar um pouco, as armas V1 e V2 e potencialmente V3, que também chegaram a ser pensadas, aquelas que permitiriam um ataque direto de novo ofensivo ao território inglês, com umas estruturas colossais, neste caso o Blockhouse de Eperlec, que é quase uma fábrica, todos os elementos chegam, os mísseis são atestados e preparados dentro do próprio bunker para saírem e serem lançados também desta mesma estrutura. Obviamente não se lançou, os aliados perceberam, bombardearam com as suas Tomboy, bombas célebres que furam, penetram o betão, portanto aí está a presença de uma das Tall Boys claramente na cobertura. Mas um bunker absolutamente descomunal em tamanho, mas que na verdade não teve grande. O Virílio tem uma fotografia exatamente igual a esta. Esta era onde o comboio entrava, este era exatamente o espaço onde o comboio entrava. A seguir ao bombardeamento e ao tornar inoperativa o Blockhouse de Eperlec, os alemães começam logo a trabalhar numa estrutura ainda mais colossal, chamada La Coupole, que é uma enorme cúpula de betão armado, construída em cima do terreno como cofragem, depois seria escavado, e que, na verdade, também acabou bombardeado da mesma forma e inoperativo, mas de facto de uma escala no território absolutamente incrível. A Atlantic Wall apresenta-se aqui, tanto na viagem como no território, provavelmente a estrutura mais longa e, portanto, com maior configuração e tipologia de bunkers. De seguida, nós vamos apresentar, digamos, as estruturas dos diferentes países das outras linhas, não é? Incluindo a francesa também. Vamos começar com a Coastal Artillery Line e a General Headquarters Line, em Inglaterra, que são, digamos, a família, os pais, digamos, do nosso Plano Barron de defesa de Lisboa. Neste caso, toda a estratégia de guerra inglesa era totalmente diferente da alemã, era bastante mais móvel e tinha uma, digamos, predileção pela força aérea, portanto, existia um outro sistema de defesa que não eram apenas os bunkers. Mas, basicamente, centrava-se num primeiro momento, na costa este da Inglaterra e depois, num segundo momento, invadida a França na costa sul e depois um pouco na costa oeste da Inglaterra. Sendo que também, no fundo, a Coastal Artillery Line seria a artilharia de costa e a General Headquarters Line seria uma segunda linha de defesa que inclui, digamos, as conhecidas pillboxes inglesas. Quer dizer, nós também, a verdade é que começámos a viagem não pelas máquinas de guerra, mas para conhecer também estas pequenas experiências de radar, dos primeiros radares, também feitos nos anos 30, no sul da Inglaterra. Atualmente, neste estado musealizado, podem ser visitadas. Mas concentramos a nossa visita na artilharia costeira, primeiro numa bateria em Dover, que é uma bateria do século XIX, que, à semelhança das nossas baterias portuguesas, foram reutilizadas com estrutura em betão armado, novas, para, no início da Segunda Guerra Mundial, para conseguirem ter peças de artilharia com alcance suficiente para chegar à França. Portanto, a ideia, neste caso, é que a azul temos a estrutura do século XIX, meados do século XIX, e a amarelo temos as estruturas recentes, portanto, do período dos anos 30, com peças com estrutura em betão e tijolo, muito à inglesa, já percebemos que existe essa predileção, não apenas o betão, como os franceses e os alemães, mas com, portanto, proteções para estas peças que vêm aqui assim à frente.
Só para também explicar que elas estão agregadas a uma estrutura também pré-existente. Esta segunda bateria de artilharia de costa é uma também do século XIX, peço desculpa, mas do final do século XIX, que tem uma posição muito alta em Dover e que, à semelhança das baterias portuguesas, tem as peças totalmente expostas, ao contrário das alemãs e das francesas, em que elas eram também protegidas. E, portanto, as novas estruturas as antigas estruturas eram fortificadas, e era construído também um bunker entre as várias pontos das peças, que não se vêem aqui, porque na verdade não são visitáveis, estão protegidos por o risco de ruína, não é? Mas naturalmente que as estruturas são elementos belíssimos na paisagem, também construídos em betão armado, com também uma grande peça de betão armado na parte inferior. Depois, perante esta linha de defesa costeira, conhecida intervenção de Churchill era que a guerra era feita por cada homem uma arma, e então a ideia era que pudessem distribuir pequenas pillboxes, portanto pequenos espaços fortificados para a utilização de pequenas armas, e portanto daí que foram criadas também à semelhança da estratégia alemã, uma série do que eles chamam as pillboxes, para um homem ou dois poder defender toda a zona envolvente à costa, até à chegada, porque o que na verdade eles queriam proteger era naturalmente a cidade de Londres, ou especialmente a cidade de Londres. E portanto todo o campo é disperso com estas pequenas estruturas, que aparentemente são muito simples e até diria parecem improvisadas, mas na realidade têm um estudo ou são frutos de um design de guerra para o alcance, digamos, dos pontos-chave em cada um dos sítios onde estão implantados. E também são construídas muitas em betão e outras em peças de bloco de betão. São outro diferente conceito de construção de guerra, comparativamente à ideia da Atlantic Wall, que acabámos de ver. Depois passamos para a Bélgica, e aqui na Bélgica, que é muito interessante, começámos a perceber a tradução da ideia de arquitetura militar e das linhas de defesa e dos bunkers estarem associados literalmente ao desenho do território. E no caso da Bélgica, ele é muito também pragmática, como no caso da ilha inglesa, naturalmente, primeira linha, segunda linha. Neste caso, Antuérpia, a Liege e Namur, obrigada, estavam, digamos, fortificadas com um desenho belíssimo, que é o início da terceira era da arquitetura militar, do Brialmont, que fez um tratado de construção militar. E estas três cidades são brilhantemente fortificadas pela primeira vez, não com um muro defensivo, mas com diferentes pontos isolados em torno de um alvo a defender. E, portanto, estas três cidades estariam, digamos assim, no século XIX protegidas. O que acontece é que na Primeira Guerra Mundial, na verdade, o que aconteceu foi que os alemães entraram, aniquilaram um ponto e entraram no meio. E, portanto, esta estrutura foi fortificada para a Segunda Guerra Mundial, com a fortificação destas três linhas que aqui estão a ver, e depois a fortificação desta linha vertical, que vem de Namur a Antuérpia, com aquilo que os belgas chamam a KW-Linie. E, peço desculpa porque me esqueci de dizer, e por a construção de um canal parcialmente artificial, que é o Albert Canal, que vai de Antuérpia a Liege, e, portanto, o próprio canal faz também de fronteira, portanto, de passagem da Alemanha para a Bélgica.
E, portanto, esta QWLINI, digamos que seria a terceira linha de proteção. Portanto, os pontos da cidade, depois o Alberto Canal e depois a QWLINI. Começando o Alberto Canal. O Alberto Canal tinha 4 pontos fortes. Este é o mais conhecido, o Forte Abel Emael, que era o ponto mais importante fortificado belga no início da Segunda Guerra Mundial, e que era constituído basicamente num ponto alto, com o Alberto Canal, que impossibilitava a passagem, uma série de pontos fortes e de, portanto, muralhas e outro canal artificial para a proteção de toda esta área. A ideia é que todos estes fortes estavam ligados subterraneamente, não é? Com a entrada, portanto, nesta zona a este, e, portanto, a entrada era feita e toda a operacionalidade deste forte era feita em túneis subterrâneos, incluindo também as bases portanto, de enfermarias e todo o necessário, as casernas e tudo. Os pontos fortes, isto é a grande diferença entre, por exemplo, a linha belga e a linha francesa. A linha belga tem o ponto de artilharia, digamos, frontal e não está protegido, enquanto o lado francês, como verão mais à frente, tem outro tipo, tem uma proteção de lado que, na verdade, impede a incapacidade das peças. A verdade é que o Forte Emael foi, ao terceiro dia de guerra, foi invadido de uma forma surpreendente e os alemães basicamente entraram com planadores, não se estava à espera, para o interior do forte e basicamente foram derrotados pelo centro e não pela periferia. E, portanto, a partir deste dia, a Bélgica naturalmente rendeu-se e, portanto, a frente passou a estar na Bélgica e não na Alemanha. A frente para a França passou a estar um país à frente. Deixamos aqui assim alguns dos fortes deste Eben Emael, as ditas peças de artilharia frontais e os diversos pontos, neste caso a cloches, que são também sistemas de artilharia muito sofisticados para este momento, que é uma peça que sobe, e toda a parafernália de túneis interiores que ligavam todas estas secções em diferentes túneis que sobem e descem e naturalmente têm uma encruzilhada de uma cidade dentro, quer dizer, no meio do nada, na verdade. Depois aqui para explicar então esta QWLINI, a castanho, que na verdade faz a defesa, a questão territorial está aqui, tanto na Bélgica como na Holanda, a ideia dos diques, não é? Dos canais, como forma de proteção de proteção e de gestão do território, precisavam de ser defendidos, mas também eram utilizados como forma de anti-tanque, não é? Portanto, não se conseguia passar por uma linha ou um canal e, portanto, eles foram prolongados, tanto aqui como na Holanda, e foram criadas umas estruturas muito pequenas de infantaria, pequena defesa próxima, para defender os canais e todos os mecanismos que os canais contêm, não é? Para gestão da água e de inundação do território, quando fosse necessário. E, portanto, eles estão distribuídos atualmente na paisagem e, sobretudo, implantados em pequenos pontos onde se faz o controlo da água destes diques. Depois ainda existe uma terceira categoria de bunker na Bélgica, que é, neste caso, são bunker de desenho alemão. Os alemães conquistam a Bélgica facilmente e instalam-se nos melhores sítios, digamos, das cidades belgas. Neste caso, eles vão construir belíssimos exemplares de bunker nos jardins de Antuérpia, são esses que nós trazemos para vocês conhecerem, pela sua exemplar forma de utilização contemporânea. Os bunkers têm as características do Regelbau alemão e estão implantados em zonas e neste momento continuam a ser utilizados
no meio dos jardins e utilizados também para o desenho do próprio jardim e pela utilização das pessoas. Este primeiro no belíssimo Parque de Brant, à volta de Antuérpia, e neste mais central no Stadspark, também em Antuérpia, que são belíssimos exemplos, até quase da ideia de conservação do material, destes objetos tão difíceis de destruir. Este ainda é uma bateria em Ostende, que está neste momento musealizada, e nós já vamos falar um pouco mais à frente desta fotografia, com o seu posto de observação em território belga, com a sua, ainda se consegue ver neste bunker musealizado, a ideia de camuflagem, como era feita, com materiais da época. É muito interessante esta atualização para nós compreendermos como funcionariam do ponto de vista museológico. Este é um belíssimo exemplo. Aliás, nós estamos a levar os nossos responsáveis pela musealização do que será o Museu da Artilharia de Costa Portuguesa, para visitar exatamente este exemplar musealizado. E, por último, na Bélgica também um exemplo de abrigo alemão. É um exemplar de, digamos, proteção das populações no centro da cidade de Ostende. Não é no centro, por acaso é na periferia, mas é para a proteção da população em Ostende. E tem esta forma, naturalmente, por questões bélicas, não é? Para evitar o choque frontal em paredes ortogonais. E passamos então para a linha Maginot, que esta sim é francesa em território francês. A linha Maginot é feita ou é desenhada para varrer toda a fronteira este, peço desculpa, do território francês com especial proteção da fronteira com a Alemanha. Ela foi também, por isso apresentamos aqui, a base de muita da propaganda pré-guerra francesa no discurso de que seriam impenetráveis, não é? Que a França seria impenetrável. Este é um dos potenciais do bunker. Neste caso, ali imaginam, como podem ver, começa exatamente na Bélgica, nas Ardennes, que foi exatamente o ponto que foi a base, ou o lugar da invasão dos alemães. Entraram pelas Ardennes e basicamente não tiveram que destruir nem passar pela linha Maginot. Não sabemos hoje se a linha Maginot, esta superestrutura que vocês já vão perceber, se seria realmente, eu diria, forte, ou tão forte como isso, porque os alemães entraram e basicamente assaltaram a primeira Petit Ouvrage e entretanto a França rendeu-se. Pelo menos esta primeira parte, e portanto a linha de proteção foi utilizada toda ela pelos alemães. Esta linha Maginot era organizada em profundidade, a partir da fronteira tem uma linha de o que eles chamam avant-poste, são pontos à frente que basicamente levam com as primeiras, entretêm a primeira linha de guerra, e depois tem as ouvragens imediatamente atrás, e depois são protegidas pela retaguarda por estes light defenses, são também construções para dificultar a passagem dos como é que chamam? Dos tanques, exatamente, obrigada. E depois ainda uns pontos de casamatas, portanto, na retaguarda. O que acontece é que nós visitamos, pronto, algumas, mas esta de Ackenberg é interessante porque está musealizada e é possível de visitar e é possível de perceber que a linha Maginot basicamente concentrava nestes pontos, nas ouvragens, a grande defesa de longa distância, também alguma de pequena distância, mas que estava organizada em diferentes pontos fortificados ligados com uma espécie de metro, eles chamavam metrô, que unia estas diferentes ouvragens do complexo. Neste caso, a planta do Gros Ouvrage de Ackenberg
Exato. Que tem os diferentes pontos e estas linhas que de facto percorriam quilómetros no interior e que utilizavam para transportar pessoas e naturalmente as suas munições. No caso de Ackenberg, que é um bom caso de estudo porque tem estas gros ouvrages, como eu estava a dizer, a proteção lateral das peças, e depois tem as petit ouvrages, que eu já vou explicar mais à frente, e as intervalo. Portanto, as grand ouvrages aparentemente são só no interior, porque no exterior são edifícios com pouca visibilidade e eles estão praticamente todos construídos em vários andares subterrâneos. Este pormenor das peças protegidas na lateral e tem as suas peças totalmente camufladas debaixo da terra, sem praticamente ou com um pouco apenas de visibilidade, neste caso, nestas peças que saem e se fazem o tiro a 360 graus, que na altura era uma coisa muito evoluída, não é? Estas são as ligações do metrô subterrâneas. Estas são aquela imagem do vídeo que vimos no início, portanto, esta torrete que faz os 360 graus, vista de dentro. E estas são as peças de tiro que estão por dentro daquelas ou saídas enviesadas. Depois temos, aqui assim, estas também que visitamos, os exemplos do petit ouvrage de Immerhof, e então estas são estas bocas que saem das pequenas de petit ouvrage de Immerhof. E reparem também as peças totalmente diluídas na paisagem, estas cloches que saem. E depois existem estas petit ouvrages monolíticas que nós também visitamos, não sabíamos na altura que era uma tipologia tão particular, mas a verdade é que ela contém esta boca e todo a parte de trás é, digamos, uma montanha falsa de camuflagem à petit ouvrage monolítica. Também com as peças de artilharia. E aqui assim, só para explicar que todas estas ouvrages, que tinham as gros e as petit ouvrages, tinham entre elas as que se chamam as ouvrages de intervalo, que são pequenas peças que estão, digamos assim, no meio da paisagem, não são muito defendidas, mas pronto, são parte, digamos, para fechar a linha de defesa francesa. Depois passamos ao West Wall. O West Wall é a linha na Alemanha, primeiro começa a East Wall, com a Polónia, e depois, só posteriormente, quando eles conquistam a Polónia, deixa de fazer sentido aquela linha e é construída esta West Wall. A West Wall foi construída de forma secreta, porque os alemães não poderiam construir nem ter exército e, portanto, toda esta, vocês vão perceber, toda esta construção é trabalhada para a camuflagem. E não só as peças, portanto os bunkers, como a única forma expressiva ou de grande expressão da defesa alemã eram, ou foi a primeira autoestrada construída que foi vendida como propaganda para passeio das famílias, etc., mas na verdade servia como via de comunicação e distribuição das munições para toda esta linha de defesa, que é no fundo uma linha de uns quantos quilómetros, com uma série de bunkers que, na verdade, estavam a defender a Alemanha. Como se vê, tem uma certa, uma certa espessura. A primeira parte da fronteira era preenchida com o que eles chamavam os dragon teeth, não é? Dentes de dragão, que é uma estrutura, estava aqui, também toda ela em betão armado, bastante fortemente armado para impedir a passagem dos tanques. Esta primeira linha seguia-se um conjunto de bunkers dispersos, colocados em profundidade, com pequeno alcance, portanto eram de infantaria,
e, como poderão ver, com o tiro também protegido, e eles estão, neste momento, nestas condições, mas eles estavam totalmente camuflados na paisagem alemã. E atualmente têm esta, acho que construíram, não se pode dizer isso, mas cresceu uma cor e toda uma patine de floresta também de camuflagem a estes bunkers. Visitámos também visitámos vários, mas apresentámos este, que é o abrigo em Ogiva, obrigada, que é muito vulgar na fronteira, portanto é abrigo de população na fronteira entre a Alemanha e a França. E eles são muito interessantes e são para proteção da população em andares em toda aquela zona da fronteira. Pronto, porque não mostramos os outros. Okay. E, finalmente, mostramos-vos o bunker Valentin, que é dito como o maior bunker construído com que se tenha conhecimento, ou pelo menos nesta altura, que era um bunker fábrica de assemblagem de submarinos. Ele foi construído para receber peças fabricadas em outras partes da Alemanha, de submarinos que eram assembladas nesta fábrica e eram diretamente colocadas na água e postas em primeiro rio, depois mar, para entrar para a guerra. E atualmente, ou melhor, ele foi também parcialmente atacado e, portanto, atualmente encontra-se neste estado, embora seja um museu, apresenta as suas características, digamos, do momento do ataque, porque ele acabou por nunca ser utilizado, nunca saiu nenhum submarino desta fábrica. A ideia é que, na verdade, aqui trazemos a ideia da escala da catedral, ou supra-escala, porque as catedrais, na verdade, não sei se atingem estas alturas, mas para a produção destes objetos de guerra, os submarinos. E também apresentar, isto era onde eles saíam para o mar, só para vocês terem a noção da escala das escadas, não é? Em relação isto era uma pequena parte do bunker. Depois apresentamos, por último, a linha de fortificação holandesa, Grebeline, que basicamente também, à semelhança da Bélgica, conjuga duas estratégias, ou seja, uma de proteção deste grande mar interior holandês, o que é protegido pelos diques onde está aquela linha, e uma série de bunkers dispersos no território, também juntamente aos diques, porque eles queriam assegurar que não eram atacados através da inundação, não é? Que podiam ser naturalmente mortal para grande parte da população, mas também para assegurar que, se isso tivesse que acontecer, seria pelas mãos deles para expulsar, digamos, o inimigo. Nesse sentido, nós visitámos as batarias de defesa de desenho holandês no dique, portanto, a norte, que é este dique, portanto, o dique a porta é aquele elemento central, tem um ponto de defesa de um lado e depois um ponto de defesa do outro. Era constituído por uma série de bunkers, naturalmente, de função diferente, com também os interiores bastante bem preservados, que podem ser visitados. Aliás, o projeto é do Daniel Lipskin, o projeto de musealização destas batarias. Elas também não entraram em guerra, vejam o desenho também à semelhança dos belgas, da superfície da pele, não é? E, na verdade, estes bunkers que foram desenhados pelos holandeses não entraram propriamente em guerra, mas como a Alemanha se rendeu, a Holanda, pois, se rendeu, eles foram ocupados pelos alemães e utilizados pelos alemães para a proteção do território. Na verdade, este é o bunker da Ponta do Dique.
que depois é conjugado com uma segunda linha de defesa dos pequenos bunkers ao longo dos pequenos diques em todo o território. Nestas linhas aqui montadas, que são estes pequenos, não têm peças de artilharia, é mesmo apenas de defesa dos diques, estes são os diques, sempre junto aos diques, e este já é um projeto dos RAF com o Atelier de Lyon, que tem uma intervenção muito interessante, que traz a questão da memória do passado, mas ao mesmo tempo transforma, digamos, no momento presente. Eles basicamente angariaram fundos para romper o bunker, que custou muito, muito dinheiro, e eles literalmente cortaram o bunker ao meio e fizeram um monumento, digamos assim, um memorial à guerra, à Segunda Guerra Mundial, nos seus próprios bunkers, do seu próprio desenho, que se encontra atualmente neste estado. Por último, e é o último que nós vamos apresentar, pois falta ver. É o bunker Diógenes. Este bunker, eu não estava à espera que fosse isto. Este é o bunker que é o comando central da Luftwaffe Norte, localizado na Holanda. Não tinha percebido. No fundo, isto é um bunker que no seu interior tem esta primeira ideia do que são aqueles painéis de estratégia de guerra, era onde funcionava então a sala de comando da Luftwaffe, que foi destruído no final pelos próprios alemães, mas que só no interior, não é? Portanto, é impossível dar cabo destes edifícios e, portanto, pelo exterior ele mantém-se aparentemente intacto. Deixamos por último esta ideia de que a verdade é que o bunker é possível que seja uma estrutura obsoleta, não é? Ou que não tenha servido para muito. Serviu para propaganda, serviu para guerra, mas existe muita discussão em relação a isto. Mas uma coisa que é importante deixar aqui é que, segundo o Albert Speer, estas torres, as Flakturm, foram desenhadas pelo próprio Hitler, com desenho que, pronto, se diz do Adolf Hitler, mas que na verdade são os únicos também que nós encontramos com assinatura de arquiteto. Estes bunkers são bunkers de defesa em cidade principal, que seria Berlim, Hamburgo e Viena. Nós visitámos a de Viena. A ideia era que eles serviriam para a defesa da população e que, no final, poderiam ser vestidos a pedra e transformarem-se em belíssimos exemplos da arquitetura militar. Estas são maquetes das suas formalizações, são sempre estruturas mais altas do que a cidade, ou que a altura da cidade, estão normalmente em par. Uma é a torre de comunicação e portanto, de observação, e depois a segunda é a torre de combate, com diversos pisos. Este é o exemplo de uma que tentaram destruir em Berlim, mas que depois, como não conseguiram, cobriram, fizeram um monte falso para evitar danos pessoais, portanto, nos restos, nas ruínas do bunker. Este é o caso da Flakturm en Hogarten, em Viena, a segunda torre. Depois, estas duas torres no Arenberg Park, também uma torre de observação e uma torre de combate. Aquela segunda torre é atualmente o arquivo do Museu de Arte Contemporânea da Áustria. E depois o terceiro par, que é esta primeira torre com esta segunda torre, que estão ainda em utilização e, portanto, não podem ser visitáveis, estão no interior dos quarteirões de Viena. E o Luís agora vai-vos fazer a conclusão. Só pedir-vos mais 5 minutinhos, está mesmo a terminar, já vai longo. Muito bem, para concluir, porque isto foi um processo bastante longo, que nos suscitou múltiplas reflexões, queríamos deixar uma reflexão final que eu vou, se calhar por facilidade e para não me esquecer de nada, ler.
Na introdução de Bunker Archaeology, Paul Virilio afirma, ao descrever o seu confronto com os bunkers da Atlantic Wall: "A complete series of cultural memories came to mind. The Egyptian mastabas, the Etruscan tombs, the Aztec structures, as if this piece of artillery fortification could be identified as a funeral ceremony, as if the thought organization could manage only the organization of a religious space." Why this analogy between the funeral archetype and the military architecture? Mas Virilio sabia a radicalidade da sua perspectiva mítica, assumindo que "I believe I was alone in seeing something else springing up, a new meaning for those landmarks aligned along the European littoral." Esta surpreendente interpretação pode abrir algumas pistas sobre como podemos compreender e nos relacionarmos com estas presenças quase indestrutíveis, para além das abordagens mais convencionais da resolução dos dilemas que nos apresentam. Não será por acaso que atestamos nesta viagem a complementaridade dos dois extremos mais comuns de negociar a sua presença: por um lado, a musealização e patrimonialização, com a encenação pedagógica da sua história traumática; por outro, a destruição e enterramento, como a neutralização ideológica da sua matéria indestrutível. Memorialização e apagamento são as duas faces de uma mesma moeda, resistindo estruturalmente a outros olhares simultaneamente críticos e estéticos. É isso que a afirmação de Virilio parece indicar na sua viragem para o sagrado, materializada na magnífica igreja de Sainte-Bernadette du Banlay, em Nevers, que tinha desenhado e construído entre 1964 e 1966, em conjunto com o arquiteto Claude Parrin. O que tínhamos visitado com espanto e assombro numa viagem anterior. Como podemos hoje interpretar e apropriar os bunkers? Acima de tudo, quando já não restam dúvidas da sua total ineficácia e inutilidade como sistema defensivo e, consequentemente, do tremendo e trágico investimento de recursos materiais e humanos para os concretizar. O que teríamos conseguido realizar com estes meios no planeamento e na construção das nossas cidades e do nosso território? Pensemos na proclamação de Le Corbusier em 1938, nas vésperas do início da guerra. Des canons, des munitions, merci, des logis, s'il vous plaît. Propomos dois conceitos para abrir esta outra perspectiva sobre a arquitetura do bunker: o antimonumento e o antropofóssil. Em ambos, essa ideia do sagrado converge nas duas figuras que a disciplina da arquitetura encontrou, desde meados do século XVIII, para caracterizar o mito do fim da arquitetura: a tumba e a ruína. Ao contrário do mito da origem, constituído com a cabana primitiva desde Vitruvio até Laugier, o mito do fim é filho da modernidade iluminista e romântica. Por um lado, a teoria das sombras, de Etienne Louis Boulet, pode dar pistas para uma representação do bunker. E passo a citar: "It follows from these observations that to produce a sad, somber impression, it is necessary to try to present, as I did in my funeral monuments, an architectural skeleton through the use of an absolutely bare wall, and to convey an impression of buried architecture by using only low saging proportions buried in the earth, and finally by using light-absorbing materials to create a black image of our architecture of shadows outlined by even darker shadows. This type of architecture based on shadows is my own artistic discovery. It is a new road that I have opened, and, if I'm not mistaken, artists will not refrain from following it." O enterramento no solo, as proporções baixas, a abstração formal, a ausência ornamental, o betão como material absorvente da luz, diríamos que a arquitetura dos bunkers poderá ser uma destas derivações antevistas por Boulet. O antimonumento, como potencial manifestação da arquitetura das sombras, implica a renúncia à mera memorialização da negatividade histórica, lançando a possibilidade de experienciar de outra forma, entre a perenidade física e a finitude existencial, estes objetos enigmáticos. Por outro lado, podemos encontrar nos desenhos que estiveram na base das gravuras das diferentes vistas de Paestum de Giovanni Battista Piranesi um olhar original sobre as ruínas.
naquela que seria a derradeira obra do autor, publicada em 1778 pelo seu filho Francesco após a sua morte. Nos desenhos realizados in situ, na antiga colónia grega na Península Itálica, adquiridos pelo arquiteto John Soane, vemos as ruínas clássicas do dórico primitivo atravessadas pelo cotidiano da vida rural, como se manifestassem a naturalidade vivencial dessas antigas presenças misteriosas há muito presentes na paisagem. O que denominamos de antropofóssil poderá ser essa presença quase anónima, distanciada e distraída que os objetos revelam na sua inscrição na experiência do dia-a-dia, como se os bunkers se apresentassem como corpos fossilizados da produção humana, erudidos pelo tempo e reclamados pela natureza. Estas ideias de antimonumento e antropofóssil foram-se constituindo ao longo da nossa viagem à medida que íamos registando o nosso encontro com as diferentes manifestações dos bunkers europeus da Segunda Guerra Mundial. Escolhemos como instrumento de registro primário os nossos iPhone 12, além de uma máquina fotográfica digital Fuji X-E1, visitando os diferentes lugares, explorando a sua portabilidade, maleabilidade, rapidez e eficácia. Apesar de ser um instrumento aparentemente corrente, a sua exploração foi intencional e experimental, cruzando os nossos olhares com as referências iconográficas por nós convocadas. Uma análise dos projetos fotográficos que se têm focado nos bunkers permitiu-nos afinar o registro singular que procurávamos com os conceitos que se foram clarificando ao longo da viagem. Se a maioria dos artistas e fotógrafos se foca na destruição da matéria e na estética do fragmento como formas de negociar a sua negatividade traumática, dos projetos singulares interessaram-nos particularmente o de Paul Virilio e o de Guido Guidi. O projeto originário de Virilio mostra-nos a passagem do tempo, ainda na altura recente, sobre os bunkers da Atlantic Wall, em fotografias a preto e branco, tanto de paisagem como pormenor, destes objetos inabitados, misteriosos, porque não inscritos no cotidiano vivencial e, surpreendentemente, nunca captados nos seus interiores. Por outro lado, mais recentemente, Guido Guidi apresenta-nos em Bunker uma leitura a cores, mas com tonalidade esbatida, que acentua a sombra, adotando um ponto de vista de maior proximidade aos objetos e texturas. Nestas imagens fundadoras, conseguimos pressentir algo da nossa interpretação do antimonumento e antropofóssil. Assumindo a nossa posição de arquitetos e, naturalmente, não de artistas ou fotógrafos, não deixámos de explorar a imagem de modo projetual, ampliando o campo às diversas linhas de defesa do centro da Europa e assumindo um olhar a cores sobre os bunkers, tanto do seu exterior como interior, inspirados pelas referências temáticas de Virilio e Guidi, bem como conceptuais de Boulez e Piranesi. Muito obrigada. Que bom que foi percorrer esta viagem tão improvável e curiosa. E eu aproveito agora para anunciar que temos 3 volumes da coleção de cadernos de viagem e são publicações que documentam as experiências dos anteriores premiados. São elas a 14ª edição, Pela Extrema Viagem pela Viagem, de Duarte Armas, Perspectivas Presentes de Territórios Limiares, de Carla Garrido, Filipa Guerreiro e Pedro Bragança, estão aí, suponho. 15ª edição, Fronteiras do México, de Luís Ribeiro da Silva e Margarida Quintã, e 17ª edição, Aldeias Modernistas, Edifícios de Habitação em Alta Densidade, Baixa Altura, na Suíça, décadas 50-80, de João David Valério. Se quiserem
podem adquiri-los, eles estão cá, estas publicações, e estão aqui os autores. Obrigada.